Eu vou ser bem pragmático. Essa história do currículo não cola. Não há na história da República algo parecido. E não era o senhor que ia fazer essa inovação, tendo essa indicação política, distribuindo o currículo. Isso, literalmente, me perdoe. Não, isso não vai passar. Até eu pergunto, já o senhor foi contratado por currículo, vou dizer para o senhor, enganaram o senhor. O senhor foi usado. No mundo do crime, pelo que está processando, se o senhor fez essas operações, a palavra é feia, mas o senhor foi usado como mula, como transportador de algo ilegal. O senhor foi muito inocente. E por ser inocente, aí a minha área de gestão, o senhor não tem nenhuma aptidão para governança. Poderia lhe perguntar a diferença entre governança e gestão aqui, a diferença entre as duas, naturalmente o senhor ia ter dificuldade, porque o senhor, como consultor financeiro, cometeu erros grosseiros. E, naturalmente, embora tente justificar, com toda certeza, o senhor abriu uma empresa e indicar um terceiro como diretor administrativo, na verdade foi para ocultar seu nome, isso levanta fortes indícios de conflito de interesse. O senhor pode ter infringido a lei de conflito de interesse, lei 12.813, ato de abrir uma empresa enquanto diretor de governança de uma autarquia. Isso é insano. O senhor infringiu a lei 8.112, regime jurídico de servidores públicos, estabelece deveres, proibições e penalidades para servidores públicos. Participar de gerência ou administração de sociedade privada. A indicação de diretor administrativo, servidor, o senhor atua de fato. A ocultação da participação também viola o dever da lealdade das instituições, artigo 116, e de observar as normas legais e regulamentares. O senhor infringiu a lei de propriedade administrativa, a lei 8.429. E o senhor é diretor de governança, hein? Ao senhor caberia a fiscalização, inclusive, punir outro diretor que tivesse nessa mesma condição. O senhor infringiu o artigo 11, atos que atentam contra os princípios da administração pública, configurou uma conduta que atenta contra a honestidade, a lealdade das instituições e a moralidade administrativa. Vai ver no Brasil, o artigo 9, pode configurar enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. E ainda crime cometido, crime de violação de dever funcional, prevaricação ou corrupção passiva, artigo 317, prevaricação, artigo 319, crime de falsidade ideológica, artigo 299. A conduta do diretor de governança configura, em tese, uma infração administrativa grave, sujeita às penalidades como demissão e cassação da aposentadoria, no âmbito da lei 8.112. Muito grave, porque o senhor foi contratado para não permitir que essas operações que o senhor participou dela acontecessem. Papel da governança, fiscalizar, acompanhar, instaurar a controladoria, orientar, zelar pelo bom trâmite do processo, e o senhor acabou se perdendo com isso. Volto a dizer, o senhor pode, no final do processo, o senhor pode perder a aposentadoria. Porque o senhor, até como gestor financeiro, me admira muito, o senhor não perguntar ao seu contador, ninguém abre uma empresa, o senhor é consultor financeiro. Se o senhor tivesse só o ensino médio, igual os anteriores, que montaram um esquema igual, a gente até perdoa, mas ao senhor não. O homem do mercado financeiro, contratar o contador, sem perguntar quem são os clientes dele, qual a origem dos clientes dele, falar que não conhece o contador. Você pode não conhecer o seu padre, o seu pastor, o seu vizinho. Agora, quem tem empresa é obrigado a ter uma relação íntima, de intimidade. Quem sabe da sua vida é o seu contador. Aí como que o senhor não sabe quem que é o seu contador? Que consultor é o senhor? Que governança que o senhor estava preparado para poder gerir? É por isso que roubaram esses milhões de brasileiros. CPMI do INSS não pode virar um inquérito de ocasião. Olha o que o senhor está envolvido nele. O senhor deveria estar no posto feito para isso. E assim acontece o crime organizado, as quadrilhas organizadas. Eles se infiltram e vão se enraizando, se apropriam de espaços e oportunidades e vão aprendendo um com o outro. É sempre uma indicação, é sempre assim que funciona, porque todos os lavadores de dinheiro que passaram aqui têm o mesmo modo operante. O mesmo modo operante. Porque, como bem disse aqui, consultoria financeira, desculpa, ninguém ia contratar um consultor financeiro que não tivesse expertise no mercado, até mesmo para os dias atuais. Sabendo que a INSS pode interromper
processamento da folha de pagamento de benefício por falta de recurso. Olha o que você está fazendo. Os nossos aposentados correram o risco de ficar sem recursos por causa do roubo, que o senhor estava envolvido nele, em santa inocência. O homem da governança foi iludido pelo careca do INSS, contratou um contador que ele não conhecia. Por isso, relator presidente, nós temos que sim levar às prisões. Eu acho que o senhor, Alexandre, só tem que ser fortemente investigado. Porque qualquer auditoria mínima, por alguém que entende minimamente de governança, vai te dar nota 0, sem nenhuma habilidade para o senhor fazer o que o senhor fez. E claro, o ministro tem que vir aqui, porque o ministro, naquela fotografia, como está envolvido ali, precisa de vir cá explicar, porque assim tem a conivência. E os gráficos mostram que foi sob a sua governança que explodiram os descontos irregulares. Que reunião que o senhor tinha com a controladoria, com as informações, com o gráfico? O homem de governança tem que ver o gráfico, quando percebe qualquer variação fora da curva, ele tem que acionar os órgãos de controle. Ex-assessor de relator da anistia vira foco da CPM da INSS. Olha aqui. Só política envolvida, infiltrada em todas as instâncias. E é óbvio, né? O PT ironizando a prisão. O PT tem muita dificuldade com prisão. Justiça determina a retirada dos posts de vídeo que associa irmão de Lula a desconto do INSS. É um absurdo. O cara é diretor de um sindicato envolvido com roubo. Ele é diretor, ele é responsável, é vice-presidente. Ou ele é de fantoche? Se ele é vice-presidente, ele tem as suas responsabilidades. Portanto, é uma vergonha saber que a justiça está a serviço do senhor Lula e dificuldade de nós convocarmos aqui o tal do Frei Chico. E isso vai ligando ponta. Alfaiate de famosos, Álvaro Polícia Federal, foi sócio de empresários da farra. Lavagem de dinheiro. À toa, eu acho que o vendedor de terno que passou, que vendia o terno que esse rapaz faz, só pode ser. Porque se o cara foi encontrado, identificado como um talento, vendendo o terno, possivelmente, senhor relator, sem esses ternos aqui, investigado pela ligação de empresários que descontaram 700 milhões. Olha o terno aparecendo. Talvez o vendedor tenha vindo dessa loja aqui. E claro, a AGU já afastou o senhor Tefanuto e afastou outro diretor, que tem que ser afastado mesmo. Deveria estar preso. Restaurante próximo ao Planalto era ponto de encontro. Careca do INSS com seus suspeitos. O senhor já foi questionado aqui, sabe, Brasília, os jantares, os restaurantes, os encontros de ocasião, os cafés, é onde se faz as maracutais. Infelizmente, toda maracutaia em Brasília passa por tem o mesmo modo operante. Procuradoria alertou, mas a INSS ignorou o risco de acordo com a Mais Brasil. O senhor era o homem da governança, na sua gestão. A Procuradoria do INSS alertou. A Procuradoria-Geral da República alertou. E o senhor recebendo para isso. Ou seja, o senhor estava lá simplesmente esquentando cadeira. Farra do INSS, anônima entra na justiça e acusa a entidade de má-fé. Só tem falcatrua. De novo, o senhor era o homem da governança. Vai ver no Brasil. Antes do COAF, governo e oposição se envolve, o senhor Nelson Williams está sempre envolvido, porque sempre tem um advogado, infelizmente, para desonra da classe da categoria. Muitos dos advogados fizeram opção pelo crime, foram envolvidos pelo crime e estão no crime. Foi um terror. O governo falando que foi um terror. Autoriza a roubalheira dos aposentados e agora fala que é um terror. E aí o Rogério me prestou o material dele que mostra a conivência do governo. E o senhor estava a serviço de uma máfia. Lula diz que se reúne todo ano com a CONTAG. Nós precisamos de trazer a CONTAG aqui. O que a CONTAG fez dessa operação do roubo bilionário dos aposentados. Projeto que acaba com contribuições, vai sepultar o movimento sindical no Brasil, de ministro da Previdência. Sindicatos que foram criados para roubar as pessoas. Contribuição compulsória. Aposentados são descontados sem saber e sindicatos faturam milhões. E o senhor lavando esse dinheiro. Entidade Álvaro Polícia Federal por fraude do INSS contratou o filho do Lewandowski. É preciso sempre requentar essa história aqui, porque o filho do Careca trabalhando no Senado. O contador do agropecuário no Maranhão é o mesmo do Careca e o mesmo do senhor.
E o senhor, como homem de governança, não quis saber o histórico do seu contador. Portanto, é lamentar aquilo que o senhor se viu, é lamentar os resultados, que a punição seja exemplar. Vai ver, Brasil!